O que é a verdadeira fé? Hebreus 11 na prática. A fé é um dos pilares mais importantes da vida cristã. Ela é mencionada centenas de vezes nas Escrituras e está no centro de nossa comunhão com Deus. Mas o que realmente significa ter fé? Como ela se manifesta na prática? Hebreus 11 é conhecido como o capítulo da fé e nos oferece um panorama profundo e prático de como viver uma vida movida pela confiança em Deus. Hoje, vamos caminhar juntos por esse capítulo poderoso e descobrir como aplicar a verdadeira fé no nosso cotidiano. 1. A definição bíblica de fé. Crer mesmo sem ver. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa definição é profunda e, ao mesmo tempo, prática. Fé é a certeza daquilo que esperamos, mesmo quando ainda não vemos. É como construir uma casa sobre um alicerce invisível, confiando que ele é mais forte do que qualquer coisa visível ao nosso redor. Vivemos em uma sociedade que valoriza o que é palpável, mensurável e imediato. Mas Deus nos chama para uma dimensão espiritual onde a confiança nele supera qualquer evidência visível. Ter fé é continuar acreditando na promessa, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. 2. Exemplos de fé. Pessoas comuns, Deus extraordinário. Hebreus 11 segue com uma lista de heróis da fé. Pessoas que enfrentaram desafios humanos, limitações e incertezas, mas escolheram confiar em Deus. Abel. A fé que agrada a Deus. Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. O que fez a diferença? A fé. Não foi apenas o ato, mas o coração por trás do ato. Deus não se impressiona com o exterior, mas com a motivação interna. Fé é adoração verdadeira. Noé. A fé que obedece sem entender. Noé construiu uma arca quando nunca tinha chovido. Isso é fé. Ele obedeceu a Deus contra a lógica e contra a opinião pública. Muitas vezes nossa fé será testada na obediência. Deus pode pedir algo que parece ilógico, mas a fé responde com sim, mesmo sem explicação. Abraão. A fé que renuncia e espera. Abraão deixou sua terra, sua parentela, e partiu sem saber para onde ia. Depois, foi capaz de quase sacrificar seu filho Isaque, crendo que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Fé é confiar em Deus mesmo quando o coração está sendo partido. É escolher a promessa em vez do conforto. 3. A fé que vê o invisível e persevera. Hebreus 11:13 diz: Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as. Isso é impressionante. Eles morreram na fé sem ver o cumprimento de todas as promessas, mas morreram crendo. Isso mostra que fé não é uma moeda de troca com Deus. Não é. Eu creio, então recebo na hora. Fé é confiar mesmo quando não recebemos, porque sabemos quem Deus é. Fé é relacionamento, não barganha. 4. A prática da fé no dia a dia. Você pode estar se perguntando, mas como aplicar isso hoje? Aqui estão formas práticas de viver Hebreus 11 na sua rotina. A. Fé para esperar. Aguardar o tempo de Deus exige fé. Talvez você esteja esperando uma porta se abrir, uma cura, uma resposta. Fé é continuar caminhando mesmo na espera. B. Fé para obedecer. Às vezes, Deus vai nos pedir atitudes que parecem difíceis ou sem sentido. Mas a fé obedece, mesmo sem entender tudo. A obediência é uma expressão de confiança. C. Fé para recomeçar. Talvez você tenha falhado, caído ou se afastado. Fé é acreditar que Deus ainda tem planos para você, que o perdão é real e que você pode recomeçar. D. Fé para confiar no invisível. Você não precisa entender tudo para confiar. Fé é andar com Deus quando você só vê o próximo passo, não o caminho inteiro. 5.
Os frutos da verdadeira fé. A verdadeira fé produz frutos. Não é uma crença oca, mas uma força ativa que nos transforma. Quando vivemos pela fé, temos paz em meio ao caos, porque sabemos em quem cremos. Temos coragem em meio ao medo, porque confiamos que Deus está conosco. Temos esperança em meio à dor, porque sabemos que há um propósito maior. Temos perseverança, porque entendemos que a jornada tem um fim glorioso. 6. A recompensa da fé. Hebreus 11:6 diz: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus se agrada da nossa fé. Ele recompensa aqueles que o buscam de coração. O galardão não é só material, é a presença, é a paz, é a alegria, é a eternidade com Ele. A fé nos conecta com o céu, mesmo vivendo na terra. 7. O maior exemplo de fé. Jesus Cristo. Hebreus 12:2 nos chama a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus é o modelo supremo de fé. Ele suportou a cruz, confiando no plano do Pai. Sua vida foi marcada por obediência, confiança e amor. Quando nos falta fé, devemos olhar para Ele. Não é sobre termos uma fé perfeita, mas depositarmos nossa fé naquele que é perfeito. Jesus fortalece a nossa fé, mesmo quando ela parece pequena como um grão de mostarda. 8. Conclusão. Escolha viver pela fé. A verdadeira fé não é apenas uma ideia bonita. É um estilo de vida. É acordar todos os dias e dizer: Eu confio em Ti, Senhor, mesmo sem ver tudo. É permanecer firme mesmo quando as circunstâncias mudam. Hoje, Deus está te chamando para renovar sua fé. Não importa o que você tenha enfrentado, não importa quantas promessas ainda não se cumpriram. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Viva como os heróis de Hebreus 11, com os olhos fixos no invisível, com o coração cheio de esperança, com os pés firmes na obediência. Que a sua fé não seja apenas palavras, mas ação. Que ela mova montanhas, transforme vidas e te conduza a uma jornada profunda com Deus. A fé não te impede de enfrentar tempestades, mas garante que você não estará sozinho nelas. Oração final. Senhor, fortalece a minha fé, me ensina a confiar em Ti em todo o tempo, quando vejo e quando não vejo. Quero viver como os heróis da fé, acreditando nas Tuas promessas mesmo sem vê-las ainda. Me ajuda a andar pela fé e não pela vista. Em nome de Jesus, amém.